Eu odeio acordar cedo. Essa era a comunidade mais famosa da rede social, a mais amada pelos brasileiros. Um scrap recebido, um depoimento feito e algumas horas cuidando de uma fazenda virtual. Essa era a rotina de milhões de brasileiros dentro do Orkut. Mas você sabe o que aconteceu com ele? Por que ele chegou ao fim? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. No início dos anos 2000, as redes sociais, como conhecemos hoje, nem sonhavam em existir. Na verdade, o foco das primeiras redes sociais era conectar universitários antigos e atuais de faculdades, já que na época o acesso à internet era mais comum nas escolas e universidades. Inspirado nessa mesma ideia, um estudante turco futuramente daria o seu próprio nome a um dos sites mais famosos que conhecemos. Nascido em 1975 na Turquia, Orkut Buyukotkin teve seu primeiro contato com a programação na Alemanha, onde viveu a maior parte da sua infância e adolescência. Apaixonado pela área, Orkut decidiu voltar para a Turquia e fazer faculdade, se formando em engenharia de software logo menos. Pouco tempo depois, teve a oportunidade de fazer o seu PhD na faculdade de Stanford, na Califórnia. E foi lá, durante o seu PhD, que ele criou a sua primeira rede social, o Clube Nexus, com o mesmo objetivo de conectar, discutir assuntos e fazer amizades. A Clube Nexus se saiu tão bem que ele decidiu criar mais duas plataformas, sendo uma delas uma desenvolvedora, a Affinity Games, ainda no ano de 2001. Isso transformou de verdade a vida de Orkut, pois no ano de 2002 ele recebeu duas propostas incríveis: Google e Microsoft. Naquele ano, a Google ainda não era a empresa bilionária que conhecemos hoje, mas Orkut viu nela a possibilidade de crescimento, recusando a Microsoft e dando início à sua carreira no Google. Além disso, a sede da empresa ficava mais perto da faculdade de Stanford, o que também pesou na sua decisão. Como parte da equipe, Orkut participou do desenvolvimento de aplicativos importantes, como Maps, AdSense e também o Gmail. Naquela mesma época, a Google implementou uma nova política, o Projeto 20%, que servia para incentivar os funcionários a gastar 20% do trabalho remunerado em projetos pessoais. Isso estimulava a produtividade, a criatividade de cada funcionário e podia trazer retornos para a empresa. Inclusive, essa política existe até hoje. E foi utilizando seus 20% que ele começou a desenvolver a nossa queridinha, a rede social que em pouco tempo ganharia o coração de milhões de brasileiros. Orkut teve o apoio de dois grandes nomes, o CEO da época, Eric Schmidt, e Marissa Mayer, a primeira engenheira da empresa. Eles foram fundamentais na criação, deram todo o apoio necessário e disponibilizaram uma equipe para trabalhar ao lado de Orkut em todo o seu projeto. E assim, no dia 24 de janeiro de 2004, foi lançada a rede social que conquistou os brasileiros. A ideia inicial era ficar disponível somente nos Estados Unidos, antes de liberar o acesso para o resto do mundo. Infelizmente, a plataforma não caiu no gosto dos norte-americanos. Mesmo assim, o Google decidiu expandir para outros dois países, Índia e Brasil. Foi aqui que o verdadeiro sucesso começou. No primeiro semestre no Brasil, a rede já contava com mais de 700 mil usuários ativos, o que deixou esse número ainda mais impressionante. É que na época só era possível criar uma conta através de convites de quem já fazia parte. Isso trazia um ar de exclusividade, mas a verdade é que a empresa fazia isso para não sobrecarregar o domínio do site. Quando finalmente alcançaram a estabilidade do servidor, logo todo mundo podia criar uma conta no Orkut. Ganhamos até mesmo uma versão em português em 2005, melhorando ainda mais a experiência do brasileiro. Isso fez o nosso país o principal captador de novos usuários, chegando a 51% de todo o público mundial da plataforma, que contava com mais de 300 milhões em todo o mundo. Mas como nada é perfeito, em 2006 a Affinity Engine, aquela mesma plataforma que o Orkut criou na faculdade, entrou numa ação contra o Google por direitos autorais. A empresa alegou que muitas coisas no design do Orkut eram parecidas demais com o formato desenvolvido por eles. A Google fez um acordo com a empresa e superou tranquilamente esse pequeno desentendimento. Em 2008, o Brasil continuava liderando o público, apesar de outros países não curtirem tanto a rede social. Por isso, a Google decidiu abandonar a gerência do projeto na Califórnia e passou a liderança para o Google Brasil, já que o maior número de usuários estava aqui.
No mesmo ano, Orkut decidiu deixar o Orkut. Ele fez isso para começar a trabalhar em outro projeto da Google e, por incrível que pareça, foi quando a rede social mais cresceu. Para quem não lembra ou não viveu, cara, o Orkut era demais. Você podia fazer depoimentos que eram tipo uma homenagem para alguém. Os scraps ou recados ficavam visíveis no perfil das pessoas. O álbum era limitado e você só podia colocar 12 fotos. Então tinha que escolher bem o que você ia postar. Dava para adicionar até 1000 amigos e classificar eles entre confiável, legal ou sexy. Também tinham as comunidades. Isso aqui era muito bom. Era uma mais engraçada que a outra. Além disso, lá surgiram os primeiros memes. Eu abro a geladeira para pensar. Eu odeio segunda-feira. Eu odeio acordar cedo, que era a maior comunidade do Orkut, com mais de 6 milhões de membros. Só isso já era muito divertido, mas em 2009 foram adicionados os jogos que deixaram a plataforma ainda mais legal, como o Café Mania e o Colheita Feliz. O Orkut também implementou o Bud Poke. Você podia criar um avatar 3D de si mesmo e interagir com avatares de outras pessoas. Mas apesar de todo esse sucesso no Brasil, a Google não achava interessante ter uma rede social que só tinha relevância em 2 países. O objetivo inicial era ter algo global e, como não teve êxito, parou de investir no projeto aos poucos. Mas como algo que estava, entre aspas, dando tão certo, teve uma queda tão rápida, apesar de terem sido lançadas na mesma época, Facebook e Orkut atingiram públicos totalmente diferentes. Mesmo ficando atrás do Orkut por muitos anos, o Facebook de Mark Zuckerberg conseguiu não apenas dar atenção às marcas, como também conquistou os norte-americanos, o que fez total diferença no sucesso da rede. Em 2011, o Orkut começou a perder milhares de usuários que se interessaram em recursos encontrados no Facebook. E quando a Google percebeu, já era tarde demais. Eles tentaram fazer atualizações e até implementaram um chat, mas nada foi capaz de segurar o público na plataforma. Em apenas 3 anos, perderam mais de 95% dos usuários, e como o Brasil representava mais de 50% de todo o público, isso praticamente decretou o fim do Orkut. Outra coisa que contribuiu com a queda foi a transição para o mobile, já que a rede social não funcionava muito bem nos celulares. Enquanto isso, o Facebook funcionava bem nos navegadores e logo criou um aplicativo que facilitava ainda mais o acesso de novos usuários. O Facebook se tornou oficialmente a rede mais acessada do mundo em 2012, ultrapassando de vez o Orkut. Por fim, em 30 de setembro de 2014, a Google finalmente anunciou o encerramento da rede social, que ainda possuía cerca de 5 milhões de pessoas ativas. Era possível entrar no site e até visitar o perfil, mas era só isso. Não dava para fazer mais nada. Todas as outras funções já estavam desativadas. Por um tempo ficou disponível o backup das fotos, mas em 2017 foi anunciado o fim por completo. A Google diz que o motivo do fracasso do Orkut foi o sucesso de outras redes sociais, mas na verdade não é bem assim. A falta de investimento, inovação, dedicação com os usuários fez com que a comunidade se interessasse por algo que parecia ter tudo o que faltava na outra. A soberba precede a queda. É impossível se manter no topo sem se adaptar. Orkut insistiu no erro e só decidiu mudar quando já havia sido substituído. Hoje estamos vendo o replay dessa história e o protagonista não é o mesmo, mas sim a rede social que tirou ele do jogo. O Facebook tem trilhado o mesmo caminho, perdendo usuários e deixando de ouvir a comunidade. Aos poucos, o público vem encontrando numa nova plataforma tudo aquilo que faltava nessa. Se continuar, vai acabar como sua antecessora, mergulhada em um mar de nostalgia e trocada por outra que talvez você já sabe qual é. E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Então deixa o like e se inscreva aqui no canal se ainda você não for um inscrito. E me fala aqui nos comentários, você viveu a era do Orkut? Qual era a sua comunidade favorita? Eu abro a geladeira para pensar. E você? Um grande abraço e até o próximo vídeo.